Olá a todos que podem nos acompanhar aqui no canal a esta hora. Mais uma vez estamos aqui para debatermos, trazermos a palavra de Deus para fazer você pensar um pouco sobre aquilo que está a acontecer hoje no mundo todo. Vamos trazer aqui um tema muito importante e pertinente para você que ainda tem dificuldades de perceber se você está na quinta dimensão ou está na sexta dimensão. O que eu tenho aqui a te dizer é que a quinta dimensão ela existe, a chamada inferno. E essa dimensão, ela mesmo faz com que as pessoas sofram de muitas maneiras sem saber que elas estão nesta dimensão que é a tal quinta dimensão. Agora, o que eu tenho aqui a dizer é o seguinte: vamos dar hoje algumas características para você perceber se você está na quinta dimensão ou se você está na sexta dimensão. Fica atento ali, porque hoje vamos falar aqui sobre sinais de pessoas que estão na quinta dimensão. Pessoas que quando morrerem vão para o inferno. Elas têm sinais sim, e a Bíblia vai nos confirmar isto ainda hoje. Vejam o que a Bíblia diz em Deuteronômio 28. O Deuteronômio capítulo 28 tem uma mensagem forte e importante para você perceber qual é o seu lado mesmo. Se você está na vontade de Deus ou se você está na contramão da vontade de Deus. Se você for a ler Deuteronômio 1, você vai perceber ali que ali tem bênçãos de Deus para todas as pessoas que caminham de acordo com sua vontade. Mas em Deuteronômio 15, para mais além 68, tudo que você vai encontrar lá são maldições para aquelas pessoas que vão tomar as vias pelas quais Deus não traçou. Se você caminhar de uma forma que Deus não traçou, você toma assim maldições, a sua vida fica amaldiçoada. E até mesmo as suas boas obras que você faz, elas são atribuídas a um demônio. Não será Deus a quem estará a conduzir. Alguns não percebem. O diabo pode sim se fazer de anjo de luz, trazer boas coisas, e você pensar que é Deus quem está te dando essas palavras boas, algumas ações boas, enquanto elas vêm do diabo. Então, vamos ler junto Deuteronômios capítulo 28, no versículo 15. Ali diz: se você não ouvir a voz de Deus, então todas essas maldições virão até você e elas vão te alcançar. As pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus, as maldições lhes seguem e lhes alcançam. Por que elas lhes seguem? Lhes seguem porque elas mesmo é que convidam as maldições para as suas vidas. Quando você tem problemas familiares, problemas no lar, isso não quer dizer que alguém te endemoniou ou alguém te enfeitiçou. A verdade é uma e única. As vias pelas quais você tomou, que são vias que Deus não traçou para a sua vida. Então, elas te amaldiçoaram. E essa maldição vai te seguindo, seja na cidade ou no campo. Isso para dizer que a maldição não se foge. Se você foi amaldiçoado por Deus, não importa onde você estiver, seja no campo ou na cidade, a maldição vai te alcançar lá. Então, Deuteronômio diz o seguinte: maldito serás no campo ou na cidade. 16. Você será amaldiçoado. Se você andar pelas vias das quais Deus não traçou para a sua vida, você será um indivíduo maldito no campo ou na cidade. Sabemos hoje que temos dois grupos: aos que vivem nas cidades, aos que vivem nos campos. Então, para a maldição de Deus, não importa onde você estiver, seja no campo ou na cidade, a maldição vai te alcançar. E então, se você é amaldiçoado no campo ou na cidade, para dizer que a maldição não tem como fugir. E no versículo 18 diz que amaldiçoado será até mesmo o fruto do seu útero será amaldiçoado. Até aquilo que você for a tocar, está a falar de seus filhos, se você tem criação de animais, tudo que te pertence, se você não anda na vontade de Deus, tudo isso será amaldiçoado. Para dizer que a sua vida será fruto de maldições. Você estará amaldiçoado, seja na cidade ou no campo, seus filhos serão amaldiçoados, sua vida será amaldiçoada e você vai ser ferido por pragas. E uma das pragas é a cegueira espiritual. Você já não pode ter capacidade de reconhecer Deus porque está cego. E vai se perguntar a si mesmo: por que os fariseus tiveram coragem de matar Jesus tendo a Bíblia nas mãos? Por que Jeremias e Isaías foram combatidos por sacerdotes que conheciam a Bíblia e defendiam a verdade de Deus? Porque eram sacerdotes que haviam tomado vias pelas quais Deus não havia traçado e eles ficaram cegos e amaldiçoados. E quando você é cego, acredite, você não tem capacidade de identificar a vontade de Deus. E para tal, o diabo vai te usar assim a cometer o mesmo pecado que os outros homens lá cometeram no tempo de Jesus. Os fariseus mataram Jesus usando a Bíblia. Eles não usavam outra coisa. Eles até diziam: olha, segundo o que Moisés disse,
O que você faz prova que você é um demônio, que você é Belzebu. Estão a perceber isso? Eles chamaram de Jesus de Belzebu. O Belzebu, um demônio muito antigo lá, que enganava as nações. Eles disseram que Jesus era Belzebu, ou por outra, agia por influência de Belzebu. Agora, por quê? Porque eles eram amaldiçoados, haviam tomado vias pelas quais Deus não havia traçado. Eles caminhavam fora da vontade de Deus e eles ficaram cegos. Começaram a agir aí, assim mesmo, na cegueira, até que acabaram matando o próprio Messias que vinha para os salvar. Então, se você também estiver nessa quinta dimensão, isto é, na dimensão do tormento do inferno, automaticamente você não vai ter capacidade de nem reconhecer teus pecados. Você entende como essa dimensão é tão perigosa? Você não vai reconhecer teus erros. Alguém vai dizer, olha, isso aqui é um pecado. Você não vai ter capacidade de reconhecer porque você está debaixo de grande maldição. E essa maldição vem do próprio Deus porque Ele te responde aquilo que você fez. Tomaste vias pelas quais Deus não traçou. E em resposta a isso, Deus Ele mesmo acaba assim te amaldiçoando e você fica maldito no campo ou na cidade. Tudo que você faz, tuas crias, tudo que você tem é amaldiçoado. Quem te amaldiçoa é Deus. Não é diabo, o próprio Deus que te amaldiçoou. Por quê? Porque você tomou vias que Ele não traçou para a sua vida. Deus tinha um plano para ti. Por exemplo, Deus quer que os homens casem com uma só mulher e vivam toda a vida com uma só mulher. Mas já há mulheres hoje que já nem sabem o número dos homens que ela já levou para a cama. Então, cada homem que você ia com ele na cama recebia uma maldição do próprio Deus. Não era o diabo que te amaldiçoava. Era Deus mesmo que te amaldiçoava porque você tomava vias da qual o próprio Deus não traçou. E você merecia sim essas maldições. Porque ao fazer tudo ao contrário da ordem de Deus, você está a fazer de inimigo de Deus, está a enfrentar a Deus e Deus te responde com essas maldições. E Jeová mandará maldições, confusão e repressão em todos os seus negócios ou tudo que sua mão pegar. 20, Deuteronômio 18, 20, 28, 20. Diz que tudo que você tocar, seja negócio, seja não sei, mesmo, você será um confuso, cego, duro, por fruto de maldição. Você não há de ouvir razão, as pessoas vão ver, olha mano, esse caminho é errado, mas porque você está cego, está confuso, bêbado da maldição de Deus, você não vai conseguir reconhecer, até você vai se tranquilizar. O que fazem hoje as igrejas? Elas tranquilizam o pecador, para o pecador pensar que vai para o paraíso. Mas que paraíso é este que você irá? Por exemplo, tem uns sinais aqui que vamos aqui falar. Se você tem tido sonhos a voar, atenção, essa parte é muito importante. Se você tem tido sonho a voar, se você tem tido sonho a comer, comer no sonho, comer carne, seja o que for, estás a comer no sonho. Você sonha a correr, alguém a te perseguir nos sonhos. Sonha a manter relações sexuais nos sonhos. Isso é um sinal forte que você está na quinta dimensão. Isto é, a sua alma já está no inferno. As pessoas pensam que se vai no inferno quando você morre. Perceba uma coisa, Jesus diz assim, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Está a entender? Os filhos de Deus estão na terra, mas não são da terra. E eles têm um sinal. Qual é o sinal? É o Espírito Santo de Deus está neles. E esse Espírito Santo de Deus não permite que nenhum demônio venha lhe expor as mãos para fazer que tenham sonhos. Estão a ver uma mulher que nunca conheceu o homem, já sonha fazer sexo. Como que ela sabe que isso existe? Tudo maldição, obra do diabo. Um homem que sonha a comer, sonha a voar, sonha mesmo a fazer relação, isso é sinal claro que você está na quinta dimensão. Mas há um problema nisso. Você não pode reconhecer que está na quinta dimensão porque o Deus mesmo te enviou maldição e você está amaldiçoado. E você não consegue ver. Mas eu pensava que maldição só vem do diabo. Não. Quando você não toma vias que Deus traçou na sua vida, leia bem Deuteronômio 28, todo o capítulo, é Deus Ele mesmo que vai te ferir com maldições. E você, além de ser alguém que não ouve razão, também você vê um pecado como algo normal. Para você o pecado fica como algo normal. Está a perceber? Então os sonhos regulares são sinais de que você tem sim quinta dimensão, tem um inferno dentro de si. Alguém de repente está com medo, sai a sonhar, de repente acorda com medo, está a dormir, de repente quer acordar, não consegue, parece que alguma coisa está a prender na cama, quer se mexer, não consegue, não sente os pés, não respira. Tudo no sonho. Você até fica a pensar, até uma vontade de acordar, mas não consegue acordar. O demônio está aí a te apertar. Aquilo é sinais de que você já está no inferno. E o único jeito de você sair deste tipo de problema é reconhecendo a Deus e procurando as vias que Ele traçou para si. Deus nunca te disse para você ser dirigido com um pastor. Deus nunca te disse para você ser dirigido com um bispo, um papa. Deus sempre mandou profetas para a terra. E como é que você hoje aceita ser dirigido com um pastor que nem sabe a vontade de Deus? Como é que você aceita ser dirigido hoje por um papa que nunca viu Deus, nunca teve revelação de quem é Deus?
Porque há uma coisa que as pessoas não entendem. Entre pastor e profeta, quem é maior aqui? Porque quem estabelece o pastor é o profeta. Estão a perceber? Então, não pode existir pastor sem profeta. Porque ser pastor, ser bispo, é porque tem alguém que ele estabeleceu, que seria um profeta. Então, como é que você vai ter, por exemplo, um ministro num país sem presidente? Não é possível. É o presidente ele mesmo quem estabelece os ministros com quem ele quer trabalhar. Você percebe isso? Então, é Deus ele mesmo, quando manda um profeta. É o profeta em seu tempo que vai ele mesmo identificando quem deve ser quem deve ser apóstolo, quem deve ser pastor, quem deve ser doutor, quem deve ser evangelista. Não é você acordar por si só, sou ministro, não é assim. A regra para todas as coisas na vida. Então, os que estão debaixo da maldição não percebem. É por isso que há muitas igrejas hoje. Alguém acorda com seu demônio e pega a Bíblia, ele já é pastor. Acordou com outro demônio e pega a Bíblia, já é bispo, já é evangelista. Tudo demônio. Porque se fosse Deus, eles não fariam isso. Iriam saber que quem estabeleceu Arão como sacerdote foi Moisés. E para a tua informação, no dia em que Moisés pediu um sacerdote, que é um pastor, Deus zangou-se com Moisés. Deus ficou errado com Moisés, porque Deus sabia que nenhum sacerdote, nenhum pastor poderia conduzir o povo na vontade de Deus. 40 dias Moisés no deserto, o sacerdote, o que ele fez? Construiu um bezerrozinho de ouro para agradar a Deus. Por quê? Porque o sacerdote não sabe a vontade de Deus. O único que conhece a vontade de Deus é um profeta vivo em cada geração. Agora, o que tenho aqui mais a frisar é que você, se tem sonhos a voar, a comer, a ser dado corrida, a manter relações sexuais, seja qual sua igreja, isso não importa. Você está na quinta dimensão, na dimensão do inferno. E o único jeito de você sair dessa dimensão é procurando o profeta vivo do seu tempo. É ele que vai te dizer o que tem que fazer para você ser liberto desses demônios que te seguem. E o profeta vivo que Deus enviou para a terra, alguns já sabem mesmo, apesar de que não acreditam, é o Cacó Filipe. É o profeta que Deus enviou. Então, se você não acredita, pelo menos saiba que um presidente é presidente de um país completo. Daqueles que são da oposição e daqueles que aceitam aquele presidente. Ele é presidente de todo mundo. Por mais que você não aceite que Cacó Filipe é seu profeta, isso não importa. Você já sabe que ele é teu profeta. Só que você é um opositor. Você está na posição errada. Quer dizer, você não está feliz com o presidente e cria um partidozinho, uma igrejazinha de má vida, uma loja de demônios e começa aí a mentir para pessoas que vão para o céu, enquanto os fiéis todos são endemoniados. Por que você não liberta eles? Porque você também é um demônio. O próprio pastor também sonha a voar. Como é que ele vai libertar o outro enquanto o próprio pastor também está a sonhar a voar? Eu vou ler aqui uma parte do livro do profeta Cacó Filipe, que ele fala sobre as pessoas que estão na quinta dimensão. Ele diz que eles não veem um cisco que está no olho dos outros. Eles conseguem ver muito bem. Que, olha, Cacó Filipe é falso. Eles cantam isso. Mas a sua igreja, que cobra dízimo toda hora, as irmãs põem mecha, usam calças, andam nuas na igreja. Ele isso não está a ver. Que as irmãs, mulheres hoje, vocês mulheres que me escutam, tenham muita atenção. Quando uma mulher usa roupas cultas, usa saias cultas, ela usa calças, usa mecha, ela pinta brincos, usa não sei maquiagem, vive, parece uma pessoa, não sei de que mundo, já não sei o que dizer. É prova clara que essa mulher está na quinta dimensão, é um demônio que lhe atormenta. Quando Jezabel, a rainha má, morreu, diz que o seu corpo foi comido pelos cães. Mas os cães não comeram as unhas, não comeram a cara, nem os cabelos. Por quê? Estava toda maquiada, cheia de maquiagem, cabelos pintados. Os cães disseram, não vamos comer essa carne. Estão a perceber? Deixou unha, todas as unhas estavam pintadas, cheias de batons de vernizes. Até um cão não comeu aquilo ali. Então seria Deus que vai levar uma mulher que faz tudo isso para o céu? Não é possível. Não é possível. Se até cão sabe que isso é mau, então que tal Deus? As mulheres que andam aí a se mentir que vão para o céu usando cabelos falsos que são mestres. Vocês são bonitas, Deus já vos fez assim como vocês são. Agradeçam a Deus, vivam a vossa vida como vocês são. Parem de se pôr em coisas que não existem. Essas mechas que vocês põem são coisas. A pessoa, o dono dessas mechas pode ter um demônio. E esse demônio segue a ti depois. Estás a perceber? Porque há uma transferência de espíritos quando você usa coisas dos outros que você não sabe quem são. Você recebe sim demônios de pessoas que vêm de outros lugares diferentes. Então por que vocês não param com isso e ouvem a voz de Deus? Por exemplo, essas pessoas que andam a dizer que elas conseguem ver o mal dos outros, são orgulhosas, são bêbadas e estão bêbadas com a teologia. Jesus, quando falava dos fariseus, ele disse aos seus discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que seria o fermento dos fariseus? É a teologia. Os ensinos dos pastores hoje estão a embebedar o povo. Há pessoas que dizem, a Bíblia diz, eu acredito. A Bíblia diz, eu acredito. O povo no deserto tinha Bíblia. Não tinham Bíblia, tinham Moisés. Não chegaram em Canaã?
chegaram a enganar. Então, como é que você hoje, tudo que você fala, diz que está na Bíblia? Mas ok, quando a Bíblia diz, por exemplo, em Levítico, que os homens não podem fazer corte de cabelo, punk, isso que vocês fazem, esses alinhamentos por aí em diante, a Bíblia fala que isso é proibido. Mas vocês ainda continuam fazendo isto. Por quê? É claro, é um sinal claro que você está debaixo da maldição. Está na quinta dimensão. Então, estando na quinta dimensão, você não pode entender essas palavras. E o único jeito de sair da quinta dimensão é procurar o profeta Cacau Filipe, o profeta que Deus te enviou hoje. Ele tem a solução para seus problemas. Não há ninguém, eu não sou bem no serviço porque minha mãe me amaldiçoou, porque meu pai é um curandeiro. Não há nenhum pai que te enfeitiçou. Quando você andava no pecado, quando você andava com mulheres casadas, andava a adulterar, tudo aquilo preparava suas maldições. E hoje você só está colhendo aquilo que você plantou. Está a perceber? E há outra coisa. Um filho de Deus tem que ter vitória sobre o pecado. Você sabe o que é vitória sobre o pecado? Jesus disse que aquele que olhar uma mulher e ter maior prazer nisto, ele comete o pecado de adultério. Um filho de Deus tem que ter essa capacidade de olhar para uma mulher e não cobiçá-la. Olhar para uma mulher mal vestida e ver como uma carne podre. Mas você, quando vê uma mulher mal vestida, está aí feliz. Essa mulher é boa. Boa! É um diabo, é um demônio que está em si. Como é que o pecado pode ser bom? Como é que você pode achar bom naquilo que Deus disse que não era bom? Como é que você pode chamar uma mulher mal vestida de algo bom? Ela vai te conduzir para o inferno. Pelo menos a Eva já conseguiu nos fazer cair aqui no inferno. Agora estamos aqui a sofrer. Agora aqui na terra, por causa da Eva, cometeu um pecado. E vocês hoje permitem que vossas mulheres continuem fazendo mais pecados e dirigindo mais almas para o inferno. Companheiros de terra, vamos acordar. Se você não acredita que estás endemoniado, experimente você fazer aquilo que Cacau Filipe fala no seu livro sobre o pecado hoje. Se você não acordar, então Cacau Filipe é falso. Por exemplo, ele diz, se você é casado, não faça relações de trás com sua mulher como um animal. Não beije o sexo da sua mulher. Não toque partes íntimas, mesmo no mamilo da sua mulher, com sua língua. Estás a perceber? Não faça banho com a sua mulher. Ele tem lá muita coisa que ele explica. Por exemplo, não vá a nenhuma dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e barnamistas. Não pise em nenhuma igreja por um tempo. Peça a Deus a direção. Você há de perceber que você vai acordar. Esse sono que você tem vai passar. E quando esse sono acabar, você vai entender que Deus fala só por meio de profetas. Eu passei aqui para deixar esse vídeo para ti, a te informar que, enquanto você estiver embaixo das maldições, acredite, você nunca vai entender nenhum profeta. Mesmo os próprios homens que sabiam que eram profetas, os judeus, mataram Jesus, tendo a Bíblia. Por quê? Estavam debaixo de maldição. E você também, que diz que Cacau Filipe é falso, estás debaixo de maldição. E o único jeito de você sair dessa maldição é você aceitar Cacau Filipe e viver a lei que Deus hoje ordena a Cacau Filipe. Por exemplo, ir numa igreja hoje é um grande pecado. Deus até vê que o pior pecado hoje é ir numa igreja, seguir um pastor, um bandido, um ladrão que não foi estabelecido por Deus. Porque nenhum desses pastores falou com Deus. Todos eles acordaram com um demônio, começaram a abrir igrejas e você foi lá correndo para ser salvo. Não há salvação, não há nada. É tudo inferno, é tudo demônio. Então eu vou parar por aqui, que você sinta que Deus está te chamando. Se você for filho de Deus, você vai ler Deuteronômio 28 e vai procurar seu profeta. Porque a maldição está para todos aqueles que não estão com o profeta vivo. Amós 3:17 diz que todos aqueles que não têm Deus, todos aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus, por meio de um profeta, esses não estão na vontade de Deus. Então, pense nisso e tenha um forte abraço.